Aqui na parte do disco, o que a gente fez foi o seguinte: o Fusca, que tem a roda de 4 furos, ele tem duas versões de tambor de freio traseiro. Eu trouxe aqui os dois para mostrar. Um é esse aqui, que ele é inteiriço, o cubo com o tambor, tudo junto, não dá para separar. E tem essa versão que dá para separar esse tambor do freio do cubo. Ele é separado, então como o meu Fusca tinha essa versão aqui que tem o cubo separado, daí fica fácil fazer a adaptação do disco, que a gente simplesmente pega esse cubo, que é o cubo do Fusca mesmo, foi só tirado o tambor do freio. Aqui a gente tem o disco de freio da dianteira, que foi usinado aqui a parte de cima, usinado também a parte de dentro, até formar uma superfície plana aqui para poder apoiar no cubo. Foi feito um serviço de usinagem também no cubo aqui, só para tirar aquele ressalto que ele tem, que começa mais ou menos por aqui, levando a usinagem até o centro aqui. Essa mesma medida de usinagem aqui foi feita no disco. Isso aqui se centraliza, né, que dá o centro do disco ali no cubo. Foi tirado um pouco do diâmetro em torno do cubo, para ele entrar por dentro do disco. E aqui onde tem as roscas originais no disco de freio, a gente fez uma furação para o furo ficar passante, o parafuso passar reto aqui e pegar somente na rosca do cubo por trás. Então na parte do disco é essa adaptação. É o cubo original traseiro, só com um pequeno serviço de usinagem, e o disco de freio que seria da dianteira, também com serviço de usinagem para encaixar em cima do cubo traseiro. Então isso faz com que você consiga colocar o freio a disco na traseira do Fusca, mantendo a roda do Fusca, com a furação 4x130, né? Que normalmente o pessoal coloca o freio a disco na traseira do Fusca e acaba fazendo a furação menor no cubo para botar o disco de Gol. Aí acaba que você acaba tendo que colocar a roda de outra furação, né? Assim, nessa forma você consegue manter aqui a roda do Fusca com a furação 4x130. Aqui na parte do eixo do carro, o que eu estou fazendo é o seguinte: como entrando o sistema de freio a disco aqui, não vai mais ser usado esse espelho da traseira do tambor aqui, eu estou fazendo um corte aqui para retirar ele fora, passando bem rente a essa peça que fica por trás do suporte aqui do retentor. Fazer um corte em toda a volta dele. Depois, obviamente, vou melhorar o acabamento ali, né, arredondando os cantos, para ficar livre dessa peça aqui e o disco poder entrar. Aqui também o pessoal costuma fazer, quando bota freio a disco ali, às vezes um sistema um pouco mais elaborado, um pouco melhor, né, com acabamento melhor, o pessoal tira essa peça, tira o espelho por completo aqui e no lugar dele coloca uma peça ali. Até quando compram um kit de freio a disco traseiro, vem essa peça, né, para botar no lugar dessa aqui atrás. Então, ou pode mandar cortar a laser ali, né, uma pecinha que encaixe certo aqui atrás, que dê a espessura exata dessa peça original. Mas como aqui a gente está tentando fazer tudo com o menor custo possível, né, então nessa parte eu vou fazer assim mesmo aqui. Então vou só fazer um recorte em volta, mantendo essa peça do meio aqui no lugar igual ao original, tirando fora só a parte do espelho mesmo ali, que não vai ser necessário. E aqui o espelho já cortado, vocês podem ver como ficou a peça por trás aqui. Feito um acabamento ali na medida do possível, né, com a lixadeira, com a esmerilhadeira. E assim vai ficar a peça daí, pronta para colocar o disco por cima. Aqui foram trocados os parafusos, foram colocados 3 parafusos maiores, porque é nessa sobra do parafuso aqui atrás que a gente vai usar para fazer a fixação do suporte da pinça de freio, que vai vir daqui para trás. E o quarto parafuso aqui eu troquei também por um mais curto. Ele não precisa ser comprido, a gente só vai usar 3 para fazer a fixação do suporte da pinça. Eu troquei mesmo só para ficar padrão aqui, os 4 com a cabeça 17 mm, porque o parafuso original do Fusca que vem aqui, ele é 15 mm, né?
Então só para ficar padrão aqui os 4 iguais quando for desmontar. Mas a gente vai usar só aqueles 3 mesmo para fazer a fixação do suporte da pinça. Uma peça importante aqui da nossa adaptação é esse suporte da pinça, que é uma peça de aço de 9,5 milímetros de espessura, que foi cortada a laser. Foi feito o desenho da peça num software, no AutoCAD, e depois mandado cortar a laser. Aqui eu tenho a outra peça colocada no lugar, naqueles parafusos que eu havia falado, que a gente ia utilizar ali para colocar o suporte da pinça, né? Aí vocês podem ver bem como ela fica aqui. E a pinça, ela vai fixada dessa forma aqui. Depois eu vou colocar ali pra gente ver certinho como fica. Isso aqui é uma pinça dianteira de Fusca. Originalmente lá no suporte, na manga de eixo dianteira, ela é fixada dessa forma, por dentro. Só que como aqui, pela posição dela, que ela vai precisar, a distância que o disco ficou para fora, e como ela é aplainada dos dois lados ali da mesma forma, a gente pode fixar ela por qualquer um dos lados. A gente vai colocar dessa forma para dar certo ali na distância que o disco ficou para fora. Depois eu vou colocar ela ali para a gente ver. Outra coisa que eu queria falar aqui, referente à pinça de freio, é que eu estou usando um sistema completo da dianteira do Fusca, o disco e a pinça. Aí o que acontece? Todo mundo sabe que dessa forma eu vou ficar, por enquanto, sem o freio de mão aqui, sem o funcionamento do freio de mão, freio de estacionamento, porque essa pinça não tem entrada para cabo, né, para fazer funcionar o freio de mão. Então, como na utilização que eu faço do carro, eu não necessito do freio de mão, não uso o freio de mão, então eu não me importo de fazer a adaptação dessa forma, sendo que o pessoal normalmente, quando coloca o freio a disco na traseira do Fusca, usa uma pinça aí de um carro que tem o freio de mão na pinça, né? Normalmente o pessoal usa aí do Golf, do Maré, a pinça traseira, que aí tem um suporte para colocar o cabo do freio de mão que fica funcionando normalmente. Então aqui eu estou fazendo dessa forma, mas eu tendo aqui a parte de cubo e o disco colocado no lugar. A parte da pinça não vai ser problema o dia que eu quiser trocar por uma pinça que tenha o sistema de freio de mão. Eu só vou precisar desenhar um novo suporte e mandar cortar de novo. A parte mais difícil, que é fazer o cubo e o disco aqui, vai estar tudo certo no lugar. A única coisa que eu vou precisar refazer para botar outra pinça é o suporte, porque eu optei por essa pinça por uma questão de custo, como já falei antes no vídeo. Eu estou tentando fazer para essa adaptação ter o menor custo possível. E se alguém quiser fazer colocando direto uma pinça já com sistema de freio de mão, a única coisa que vai ter que fazer diferente é o desenho do suporte para a posição da outra pinça, de outro modelo. Eu coloquei a pinça no lugar aqui para a gente ver como fica. E outra coisa que eu queria mostrar também, falar, é que usando esse tipo de suporte, esse modelo de suporte aqui, fica fácil você fazer algum ajuste, que caso seja necessário, na pinça, colocando ela mais para fora ou mais para dentro. Se precisar deslocar a pinça para dentro, é só colocar uma arruela nessa posição, entre a porca e o suporte. Claro, né, colocando em todos os pontos de apoio, né, para ela deslocar de maneira uniforme. E se for necessário deslocar a pinça para fora, aí você tem que colocar a arruela nessa posição, entre a pinça e o suporte, daí vai estar colocando ela para fora. Aí a espessura ou a quantidade de arruelas que vai utilizar ali, o que vai determinar é qual é a medida que você precisa deslocar a pinça, né, ou para dentro ou para fora. E aqui a gente pode ver o sistema já com o disco colocado no lugar ali. Como eu falei, a centralização do disco, a gente pode ver que ficou certo nessa posição, né? Pela parte da junção ali do meio da pinça, a gente consegue ver que o disco está bem centralizado.
naquelas posições que eu coloquei os parafusos ali. Aqui também o detalhe do cano do freio, que eu tive que trocar porque o original do freio de tambor é esse aqui, ele é mais curto um pouco, né? Então, como agora ele tem que vir até aqui na parte de trás, ele tem que dar a volta no eixo. Então eu peguei um cano que é 10 centímetros mais longo do que o caninho do freio original, né? Então ele consegue dar a volta ali, passar por cima do eixo e vir aqui atrás na pinça.